sensível e assim própria de um posicionamento, um olhar assim, da mulher frente ao mundo. Eu acho que eu vejo isso em vários dos teus trabalhos, sem que eles percam, digamos, a potencialidade de abranger, não é, digamos, qualquer gênero, qualquer situação, não é isso, não é que seja uma coisa fechada, mas eu percebo essas questões, não é, no uso, às vezes, de algumas cores, de alguns detalhes, de alguns temas, de algumas questões que tu foca, e eu acho isso uma coisa interessante, assim. Acho que é uma certa riqueza que o teu trabalho tem, que exatamente faz com que ele escape, não é, fica restrito numa fórmula que está na moda. Existem questões que são recorrentes nos trabalhos, como, por exemplo, a ideia de transitoriedade, de distensão temporal, uma espécie de esforço para lidar com a falha, ações que implicam grande engajamento, essa tentativa de se reconhecer no mundo, mesmo que precariamente, em trânsito, tomando o humor como um antídoto à gravidade da vida, a partir de um corpo que se reconhece denso. Claro, a arte também é aquilo que a gente produz, mas ela está ao nosso redor, ela está numa vassoura que para em pé, ou ela está num cara que fica lavando a mangueira num chão sujo e acaba desenhando, né? Então, ela está, digamos, pronta, né? Basta a gente poder ter sensibilidade bastante para enxergar isso. Para enxergar isso e saber também traduzir isso em forma de trabalho, em forma de questão, né? É esse trabalho que a Glau acha uma vassoura e ela tenta equilibrar essa vassoura e a vassoura para em pé, né? Não apenas uma única vez, ela para em pé durante várias vezes. E a Glau ela vai percorrendo um território ali nas ruas de Paris de noite com essa vassoura, né? Com esse personagem da vassoura que para em pé milhares de vezes. E esse tipo de coisa que eu acho que é muito bom, que é muito sensível tu te dar conta, né? Que também as coisas estão soltas, né? A gente só tem que olhar elas de uma maneira diferente. E, na verdade, também tentar transcender, né? Ora, como uma vassoura poderia parar de pé, né? Como é que ela poderia ter essa ideia? Eu vou botar uma vassoura de pé. Entende? Então, eu acho que trabalhos desse tipo, eu acho que trabalhos assim mostram realmente para onde o artista tem que olhar. Ao nosso redor, esperando que alguém realmente necessite daquilo e que transforme aquilo em algo pensante, em algo interativo, em algo que possa ser exposto e que possa servir para realmente alguma atividade social e intelectual, eu acho. E não só entre os artistas, né? Isso é uma coisa que eu me preocupo muito. Como aproximar um público aparentemente sem instrução das nossas proposições, né? E talvez pegando essas coisas que estão por aí, talvez fique mais fácil. Aí eu tava tentando pensar um pouco esses últimos trabalhos agora, né? Essas imagens. E eu me lembrava assim que os trabalhos anteriores, assim, no início dos anos 2000, assim, 2001, 2000, eles tinham sempre uma relação muito forte assim com
fragmentos de um discurso amoroso, né? E então para mim esses trabalhos eram um pouco isso, assim, eram como que fragmentos de um discurso amoroso, assim, cada trabalho reenviava um certo tipo de situação, né? E sempre na época eles eram trabalhos assim onde havia uma muito forte a presença do objeto na época, né? Então todos esses objetos assim eles reenviavam de alguma maneira o corpo, né? Seja porque eles eram, obviamente, alguns eram utilitários, ou eram objetos feitos pensando nas proporções humanas, né? E porque eles reenviavam diretamente ao corpo, né? E só que o corpo estava ausente ao mesmo tempo, né? A maior parte do tempo ele não aparecia, né? Ele começa a aparecer mais no final ali, acho que no Através tem algum, né, que começa a surgir. Mas aí tem outros, aí ele começa a desfocar, né, por exemplo, né? Que realmente a Glaucia seria daquelas pessoas que não iriam deixar de trabalhar depois que se formassem ou que tivessem uma primeira apresentação, né, para esse mundo da arte, para as exposições, que não era só um primeiro cruzamento de porta, né, que ela tinha uma necessidade de trabalho, né, um modo de vida que ela tem, que se dá também através dessa coisa que a gente chama arte. E isso foi uma intuição, então, já desde ali, daquela situação do Itaú Cultural, em que o Jailton era curador, se eu não estou enganado, né? E aí a Glaucia entra justamente com esse trabalho, que era um trabalho muito delicado também e que totalmente inútil, né? Que, no sentido de não se sustentar numa exposição, né? Inútil nesse sentido, essa fragilidade, né? Qualquer coisa, qualquer soprinho derrubaria, aquele trabalho derrubava, e era um esforço enorme para colocar aquilo em pé. E podia ter se cristalizado ali naquele momento de programa Itaú, né, artes visuais, rumos artes visuais, podia ter se cristalizado ali uma fórmula,